Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu, ex-aluno do IBAD em Pindamonhangaba, São Paulo, secretário de missões e professor da Escola Bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. A Arca da Aliança. Lemos em Êxodo capítulo 25 e versículo 10 a 22. Também farás uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. E meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com ela a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois de haveres posto na arca o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Portanto, por meio de Jesus Cristo, podemos encontrar-nos com o Deus Santo e misericordioso. Aqui podemos ver que a Arca da Aliança, que era uma peça que ficava em um compartimento mais reservado do lugar santíssimo. A arca representava o trono de Deus e a sua presença em meio ao seu povo de Israel. Uma vez por ano, o sumo sacerdote se colocava diante dela para aspergir sangue sobre o propiciatório, sua tampa como expiação pelos pecados do povo, pois todos o tabernáculo tinha como propósito mostrar o sacrifício perfeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em favor dos pecadores ou dos pecados da humanidade. Com o passar dos anos, os israelitas fizeram
um uso errado da arca, eles passaram a vê-la como uma espécie de amuleto, uma garantia incondicional do favor e do poder de Deus. Então, o Senhor permitiu que a arca fosse levada pelos filisteus e colocada na casa de Dagom. Este foi um dia de muita tristeza e dor para o povo de Israel, o povo de Deus. Até aqui, analisamos de maneira compartimentada o espaço do tabernáculo. Porém, nós já passamos pelo pátio, pelo lugar santo e pelo lugar santíssimo. Agora encontramos-nos com o lugar santíssimo. Portanto, o nosso objetivo agora será nos dedicar e entender que a arca da aliança que ficava no Santo dos Santos estava ali com um propósito. E nós veremos algumas lições fundamentais que há de nos edificar. Primeiro, a descrição da arca da aliança. Aqui em Êxodo capítulo 25 e versículo 10, podemos perceber muito bem os nomes da arca. A designação hebraica dada à arca significa cofre, significa casa de madeira, significa baú. Portanto, nas Escrituras, diferentes nomes identificam esse precioso objeto, a saber, a arca de Deus, a arca do Senhor, a arca da aliança, a arca do testemunho. Essa arca era a peça mais valiosa e importante do tabernáculo, porque ocupava o primeiro lugar da vida espiritual de Israel. A arca teve a sua construção de um modo especial. O objeto mais valioso e santo do tabernáculo, a saber, a arca, foi construída de madeira revestida de ouro. Foi de uma maneira especial, por exemplo, foi a madeira de cetim ou acácia e revestida com ouro puro, tanto por dentro quanto por fora. Foram os materiais nobres usados para a construção da peça. Sua forma era retangular e suas medidas eram de 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de largura, 1,5 côvado de altura, mais ou menos 1,25 m de comprimento, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Estes são os valores aproximados que podemos ministrar aqui. Como a madeira de acácia não ficava exposta e o que se podia ver era o dourado da arca, a imagem faz uma perfeita tipologia das duas naturezas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Essa doutrina é uma das mais importantes da fé cristã. A arca, ela tinha sempre a sua simbologia. Aqui nós temos o símbolo das duas naturezas de Cristo. Ouro simboliza a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a madeira significa a sua humanidade, símbolo da plenitude da presença de Deus entre o seu povo. Era a arca. A arca aponta para a verdade revelada no Novo Testamento acerca do nosso Salvador Jesus Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Ou seja, Cristo é o Emanuel, isto é, o Deus conosco, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo Paulo ainda escreve: e sem dúvida alguma, grande é o ministério, ou o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. É uma verdade consoladora saber que hoje temos à destra de Deus um sumo sacerdote que sabe o que se passa com a nossa vida e ainda compadece-se por nós, pela nossa própria vida. Portanto, não hesite em chegar ao trono da graça com confiança. Podemos chegar ao trono da graça com confiança, com sabedoria, com amor, com carinho, com dedicação, porque seremos recebidos em nome de Jesus. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo. O propiciatório da Arca. Aqui lemos em Êxodo capítulo 25, versículo 17 a 21, que podemos perceber a tampa da arca, que era de madeira de acácia, que ficava sobre a arca e era denominada de o propiciatório. Era adornada com a figura de 2 querubins de ouro, um em frente do outro. Suas asas permaneciam abertas e voltadas para o centro da arca. Era uma obra belíssima. Portanto, o símbolo da tampa da arca é bem notório. O sentido aqui simbólico da tampa da arca era de cobrir algo valioso, figura de proteção aos elementos que estavam no interior da arca, a saber, as tábuas da lei, a vara que floresceu de Arão e um vaso com o maná do deserto. É preciso ressaltar que a palavra grega usada para propiciação em Hebreus tem o significado de trono de misericórdia. Logo, o propiciatório da arca remonta ao valor misericordioso do sangue da expiação oferecido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme o próprio apóstolo Paulo escreveu, dizendo: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. A simbologia dos querubins alados sobre o propiciatório nos deixa uma lição bem fundamental. Os querubins aqui representam simbolicamente a majestade divina e a deidade do Todo-Poderoso. São seres que também aparecem nas visões do profeta Ezequiel e nas visões do apóstolo João na ilha de Pátimo. A função básica deles é a de proteger o trono de Deus. Por isso, a imagem dos querubins reflete um aspecto protetor, ressaltando o compromisso deles de guardarem a lei de Deus. Assim, a misericórdia, graça e fidelidade são virtudes presentes na arca, mostrando que Deus sempre se interessou em amar e proteger o seu povo.
Logo, o propiciatório tinha como finalidade cobrir algo valioso e apontava para o valor misericordioso do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oferecido em nosso favor. Os elementos sagrados dentro da arca, a saber, as tábuas da lei, um vaso com o maná do deserto, a vara que floresceu de Arão. Como mencionamos anteriormente, 3 principais objetos estavam dentro ou no interior da arca. Objeto número 1, as tábuas da lei, porque pelo que representava aqui em Êxodo e em Deuteronômio, que pelo poder divino, Deus esculpiu em 2 tábuas a sua lei para Israel. Aqui estamos nos referindo às segundas tábuas da lei, pois as primeiras foram quebradas por Moisés depois de o povo israelita praticar a idolatria com o bezerro de ouro. Entretanto, as 2 tábuas guardadas na arca foram uma segunda cópia produzida pelo próprio Deus de novo. Assim, elas estariam protegidas e seus princípios norteariam, orientariam, direcionariam o povo de Israel. O segundo objeto que estava dentro da arca, objeto sagrado que estava dentro da arca, era o vaso com o maná do deserto, o que podemos ver aqui em Êxodo capítulo 16 e versículo 33. Aqui, originalmente, quando o maná ficava de um dia para o outro, poderia apodreceria, porém o maná contido na arca da aliança não sofria qualquer tipo de deteriorização. Por isso, com isso, sinalizava que a provisão de Deus, do Deus Altíssimo para o seu povo, jamais seria destruída, seria uma provisão sempre eterna, porque o nosso Deus é um Deus provedor. Ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele é o que Abraão declarou lá no Monte Moriá: o Senhor proverá, Deus proverá. Deus mesmo faz a obra, faz o milagre. Da mesma forma, essa imagem aponta para o Senhor Jesus Cristo como o maná celestial, o pão vivo que desceu do céu, o pão vivo que nutre e sustenta a igreja salva pelo seu nome. O nosso Senhor foi quem disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Portanto, coma desse pão, se alimente desse pão, fortaleça-se com esse pão. Portanto, meu amado irmão, vamos comer desse pão e nos alimentar desse pão, que é o pão que dá a verdadeira vida, a saber, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro elemento sagrado que estava dentro da arca era a vara de Arão que floresceu. Aqui podemos ver em Números capítulo 17, versículo 1, que deixa-nos bem claro que quando houve a rebelião contra Arão, promovida por Coré, Deus mandou Moisés apanhar 12 varas e escrever o nome de cada tribo em cada uma delas. Entretanto, concernente à vara da tribo de Levi, o nome que deveria ser inscrito nela era o de Arão. Pela manhã, diferentemente das outras varas, a de Arão havia florescido, e os chefes das outras tribos tiveram de reconhecer a escolha de Arão como
o ungido de Deus para exercer o sacerdócio em Israel. Essa vara serviria de uma memória ao povo de Israel quanto à escolha de Deus ao ministério sacerdotal. Esse milagre mostra com clareza que o Altíssimo é quem designa seus ministros para uma grande obra. Ele é o dono de tudo e age segundo o seu maravilhoso propósito. Deus é soberano. Logo, dentro da Arca da Aliança havia as tábuas da lei, um vaso com o maná do deserto e a vara que floresceu. Precisamos manter nossas vidas pautadas no temor de Deus. Vimos que a Arca da Aliança era um grande símbolo da presença de Deus entre seu povo e que nos aponta para a obra completa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a sua igreja. Nestes últimos dias, o Senhor nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. Não precisamos mais carregar uma arca para desfrutar da presença de Deus, pois o Espírito Santo habita em nós. E Ele nos direciona, Ele está conosco, Ele nos orienta, porque é o Espírito Santo. Portanto, que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre, em o nome de Jesus. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Inscreva-se no meu canal, meu irmão, e mande um joinha. Que Deus te abençoe.